todos, privilégio conhecer pela primeira vez, estar aqui na igreja que eu conheço carinhosamente como B1. É um privilégio, obrigado pastor Davi pelo convite, por estar aqui, por compartilhar esse púlpito a fim de que preguemos a palavra. É um prazer conhecer novas pessoas e rever algumas. Eu vim a visitar um amigo, o Felipe Boeira, e ele fez um contato com o pastor Davi para que a gente pudesse estar aqui compartilhando a palavra. E já tinha mais de 20 anos que a gente não se via, e é um privilégio a gente poder rever alguns amigos. O pastor me apresentou, eu trabalho em Goiânia, capital do estado de Goiás, sou líder da igreja lá para todo o estado, e lá nós somos mais de 27 mil membros hoje, somos 350 igrejas, aproximadamente 70 pastores na associação, temos 9 escolas, entre servidores de escolas e os servidores da área religiosa, nós temos quase 700 servidores na Associação Brasil Central, somos mais de 5 mil alunos em todo o estado nessas 9 escolas. Então é um pedacinho ali do Brasil, onde Deus permitiu que nós estivéssemos até então para liderar a igreja ali. E eu trouxe uma mensagem, acredito ser uma mensagem iluminada por Deus, e queria pedir que nesse momento você, onde você estivesse, fechasse os seus olhos, para que nós pudéssemos pedir agora a orientação de Deus ao abrir a sua palavra. Deus eterno, obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. Obrigado porque desde que entramos por essas portas, nós ouvimos muita coisa e queremos sair daqui melhores do que quando entramos aqui, Senhor. Por isso queremos ter um encontro contigo. Que nesse momento, quando a tua palavra for aberta, que ela alcance os nossos corações e que alcancem também as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, aonde quer que elas estejam, se elas estiverem em casa, num hospital, no trânsito, que aonde quer que elas estejam agora, elas também sejam tocadas pelo Teu poder e pelo Teu Espírito, Senhor. Nós Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Dia 14 de outubro de 1844 foi um dia diferente para uma família às margens do Lago Michigan. Eu me refiro à família do pastor Carlos Fitt, era um pastor do movimento Millerita, ainda não tínhamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia estabelecida, e esse era um dia que havia um misto de tristeza e alegria para essa família. Tristeza porque eles estavam num funeral. O pastor Carlos havia ficado muito tempo batizando algumas pessoas nas águas frias do Lago Michigan, e ele pegou uma pneumonia, teve uma complicação de saúde e faleceu. E esse era o dia do funeral dele, uma segunda-feira, dia 14 de outubro de 1844. Então era uma tristeza. Mas por que um misto de alegria? Porque havia uma profecia interpretada por William Miller de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro, na semana seguinte. Então, os filhos estavam tristes, a senhora Fitt estava triste, mas havia uma esperança muito forte em seus corações, porque Jesus voltaria na semana seguinte, na terça-feira seguinte, e seria apenas uma semana de separação entre o pastor Carlos e a sua família. Todos aguardavam a volta de Jesus com uma expectativa muito grande, mas eu imagino que essa família esperava a volta de Jesus com uma expectativa um pouco maior. Por quê? Porque eles haviam perdido o seu pai. Eu sei que eu estou falando para alguém aqui que de repente perdeu algum ente querido, e eu sei que algo que mais nos machuca é o tempo da espera para o reencontro. Mas eles não teriam tanto tempo. A profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. William Miller achava que esse santuário se referia à terra.
Então ele achava, havia um grande movimento que achava que Jesus voltaria à meia-noite do dia 22 de outubro. Os filhos estavam ali, eu imagino, ele tinha 2 filhos, eles estavam correndo ali de um lado para o outro, viam seu pai deitado dentro de um caixão, e eles perguntavam, quando é que o papai vai acordar? E eu imagino a senhora Fitt dizendo, semana que vem. Quando Jesus voltar na próxima semana, ele trará o papai à vida novamente. E eles ficavam felizes porque seria mais ou menos como se fosse uma pequena viagem que seu pai faria. Os dias se passaram, cada dia eu imagino os filhos do pastor Carlos perguntando para a mãe, quando é que o papai chega? Quando é que o papai chega? Quando Jesus voltar, papai vai voltar junto, e passa o fim de semana, chega na segunda-feira, uma semana da morte do pastor Carlos, e aí agora chega o grande dia. O dia inteiro passa, chega à meia-noite, todas as badaladas do relógio, elas são dadas, Jesus não voltou naquele dia, nem o pastor Carlos Fitt, e na manhã seguinte os filhos tinham uma pergunta nos lábios, por que será que o papai não veio? Eu imagino que talvez você, em algum momento da sua vida, tenha tido essa pergunta também. Por que será que Jesus não veio? Nós sabemos que, depois de estar escrito hoje, o pastor falou um pouquinho sobre isso na lição lá, nós sabemos que o evento estava errado, a data estava certa, alguma coisa aconteceria ali. Só o evento que estava errado, não era a volta de Jesus. Era o começo do juízo investigativo. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode receber um estudo bíblico depois para conhecer melhor. Mas o evento estava errado, mas a data estava certa. E desde aquele dia, já que Jesus não voltou, as pessoas ficam se perguntando, o que será que aconteceu? Por que será que Jesus não voltou? Nós sabemos que o evento estava certo, mas hoje eu ainda pergunto, por que será que Jesus ainda não voltou? Você já se perguntou? Talvez em algum momento de tristeza você se pergunte isso. Talvez em algum momento que você vê uma tragédia, você se pergunte isso. Por que será que Jesus ainda não voltou? Nós estamos nessa semana, a semana que comemora aí a libertação, a liberdade, né? Décadas de liberdade dessa nação, uma nação que prega a verdadeira liberdade, uma nação em que as pessoas são livres. Mas eu posso afirmar para vocês que a verdadeira liberdade, como o hino que nós cantamos aqui, obrigado à equipe de louvor, a verdadeira liberdade ela vai ser te dada e nós vamos conquistá-la quando realmente Jesus voltar. Aí sim será a verdadeira liberdade por ocasião da volta de Jesus. Mas por que será que Jesus ainda não veio? Eu poderia dizer para vocês que a Bíblia ela é um livro adventista, porque ela fala mais de 2.500 vezes sobre a volta de Jesus. Mais de 2.500 vezes de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que haverá uma intervenção na nossa história. A nossa história ela não vai continuar de forma indefinida e indeterminada. Haverá uma intervenção. E não somos só nós, os cristãos, que acreditamos que haverá uma intervenção na história. Muitas outras religiões acreditam nisso também. Por exemplo, os seguidores de Nostradamus, eles acreditavam que haveria uma intervenção na virada do milênio. A vinda, eles acreditavam, e alguns acreditam ainda, na vinda do grande rei do terror. Os seguidores de pesquisas antigas, das ciências antigas, eles acreditam que haverá uma intervenção também com a vinda de um mago chamado Merlin. Os seguidores da nova era acreditam numa intervenção também num ser que nós não sabemos como é esse ser, mas eles dão até um nome, Maitreya, e eles acreditam então na intervenção de um ser chamado Maitreya. Os maometanos acreditam também na intervenção na história por Maomé, em algum momento, para o lado da cidade santa de Meca. E os cristãos? Nós acreditamos também na intervenção
da história desse mundo. Esse mundo não vai continuar da forma que você conhece, do mesmo jeito. Haverá uma intervenção, e nós acreditamos que essa intervenção acontecerá por ocasião da volta de Jesus. Essa é a maior intervenção. Eu sei que várias pessoas creem, e nós respeitamos isso. Há liberdade, precisa haver essa liberdade para isso. Nós respeitamos. Pessoas acreditam em tudo isso que eu disse aqui, usando determinadas fontes. Qual é a fonte dos cristãos? É a Bíblia. Nós acreditamos que haverá uma intervenção, porque a Bíblia diz que haverá essa intervenção mais de 2.500 vezes. Eu separei uma só para ler com vocês nesse momento. Se você trouxe a tua Bíblia, igual eu tenho aqui no smartphone, ou se você tem a Bíblia física aí e quiser acompanhar comigo, eu queria meditar numa dessas passagens que fala dessa intervenção. Está lá em São João, capítulo 14, o Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo 3. Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3. A minha tradução é a Nova Versão Internacional. Ela diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam, eu possa estar também. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Essa é a minha versão, são palavras de Jesus. E aqui eu queria destacar 3 ordens que Jesus dá. 3 ordens nesses 3 versículos, e destacar elementos importantes dessa mensagem da intervenção de Jesus na história desse mundo por ocasião da sua segunda vinda. A primeira ordem é: não se turbe. Do grego aqui, não se turbe o vosso coração, é mais ou menos Jesus dizendo: não permitam que os vossos corações sejam agitados como o mar e impelido pelo vento. Vocês não podem se abater ou se abalarem, se perturbarem, ao ponto de que qualquer coisa possa levar vocês de um lado para o outro, ou vocês desanimem de aguardar a minha vinda. Essa é a primeira ordem que Jesus deu para os discípulos, consequentemente para mim e para você. A segunda e a terceira ordem, elas têm uma ligação com o verbo crer. A segunda ordem é crer em Jesus. E a terceira ordem é crer em Deus, ou vice-versa. A crença no Evangelho de João, ela é sempre uma crença ativa. Aliás, eu poderia dizer que em toda a Bíblia, a crença, ela sempre é uma crença ativa. Ela nunca é uma crença passiva. Aqui, Jesus está falando para seus discípulos terem uma crença ativa. O que é uma crença ativa? É aquela crença que você realmente confia, que você realmente deposita a sua vida, que você aposta todas as suas fichas. A crença passiva é o contrário. A crença passiva é aquela que você tem um mero assentimento mental. Você crê, eu creio. Mas quando as coisas apertam, não, peraí, não é assim. Uma ilustração famosa que nos dá um vislumbre dessa crença que ele diz que nós devemos ter antes da sua vinda, para nos mantermos firmes no caminho, é como aquele camarada que estava andando numa estrada, é uma metáfora, e ele estava carregando um fardo muito pesado, e um carroceiro passou, a carroça estava vazia, cavalo puxando, e ele falou: amigo, está indo para onde? Eu estou indo para a cidade. Ele falou: está pesado. Ele falou: tá, então sobe aí na carroça que eu vou te dar uma carona. E aquele homem subiu na carroça, eles foram até a cidade, e quando eles chegaram na cidade, que o carroceiro olhou para trás, aquele homem estava em pé na carroça, segurando o fardo ainda. E aí ele olhou, o carroceiro olhou para ele e falou: amigo, eu te dei uma carona para aliviar o teu fardo, por que você não colocou o teu fardo no chão da carroça e descansou até a cidade? Sabe o que aquele homem disse?
parece algo até patético, mas nós fazemos isso na prática às vezes com Deus. Aquele homem olhou para o carroceiro e disse assim: eu não coloquei esse fardo no chão da carroça porque eu achei que o cavalo não ia aguentar o peso. Na verdade, ele não se tocou que o cavalo já estava carregando todo o peso. Na verdade, às vezes a gente não se toca que quem sustenta esse universo é o Senhor. E nós precisamos ter uma crença tão fundamentada nesse Deus, ao ponto de depositar nossa vida ao peso, porque Ele já carrega esse mundo. E Ele já fez um convite: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o que nós precisamos fazer, segundo o Evangelho de João, é termos uma crença ativa. É confiar completamente em Deus, depositar a nossa vida nas suas mãos e confiar que Ele tem poder suficiente para poder nos sustentar e guiar a nossa vida. Essa é a mensagem no Evangelho de João. Aliás, o Evangelho de João, só abrindo um parênteses aqui, o Evangelho de João foi escrito para mim e para você. Como assim, pastor? O Evangelho de João ele foi escrito para os cristãos da segunda geração. Ele não foi escrito visando alcançar os cristãos da primeira geração. Ele foi escrito para alcançar os cristãos da segunda geração. Qual é a diferença? Primeira geração são aqueles que viram a Jesus, tocaram em Jesus, andaram com Ele, abraçaram, ouviram. Os cristãos da segunda geração são aqueles que não viram, nós, não tocaram, nós, mas pela palavra nós cremos. Então, o Evangelho de João, alguns teólogos acreditam que tenha sido o último livro da Bíblia a ter sido escrito. Por quê? Porque ele foi escrito com um propósito: alcançar a mim e a você. Ele foi todo construído em cima da segunda geração, para aqueles que não tinham condições ainda de tocar no Mestre ou de ver o Mestre, mas que iam crer apenas pela palavra. Por isso a tese desse evangelho, que fala que nós precisamos ter uma crença ativa, a tese dele é de que o poder da palavra é tão forte quanto o poder do toque. Por isso, quando Jesus faz milagres e João vai escrever, ele separa os milagres que Jesus apenas fala. Eu não estou dizendo que você não vai encontrar milagres de Jesus tocando no Evangelho de João, você vai encontrar. Mas a ênfase dos milagres no Evangelho de João é apenas Jesus falando. Só alguns exemplos. No João 2, ele vai numa festa de casamento, ele fala e a água se transforma em vinho. Ele apenas orienta, ele não toca, ele não se aproxima, ele não faz nada. No capítulo 11, ele chega para visitar um amigo que já tinha morrido. Marta e Maria estavam desesperadas e Lázaro já tinha morrido. E ele já tinha sido enterrado, porque o cheiro não estava muito agradável. Jesus foi até a porta do sepulcro e apenas falou: Lázaro, sai para fora. Alguns comentaristas dizem que a palavra de Deus ela é tão poderosa que naquele momento ele precisou dizer quem é que era para ressuscitar. Porque ali era o doador da vida dizendo para alguém voltar à vida. Se ele não tivesse determinado que era Lázaro, alguns poderiam ressuscitar ali quando ele apenas falasse. Tamanho é o poder da palavra de Deus. João 4, um oficial do rei tinha o seu filho que havia adoecido. E ele estava tão doente com febre, provavelmente uma infecção. Ele viajou um dia para se encontrar com Jesus, depois você lê em João 4, ele viajou um dia para se encontrar com Jesus, e quando ele se encontra com Jesus, ele fala: mestre, vamos comigo porque meu filho está doente, se você for lá e tocar nele, ele vai voltar à vida. E Jesus falou para ele: vai, teu filho vive. Jesus não foi com ele. Jesus só falou assim: vai, teu filho vive. E a Bíblia diz que ele creu na palavra de Jesus e voltou sozinho. Quando ele estava no meio do caminho, os seus servos foram ao seu encontro felizes com a boa notícia: olha, teu filho está vivo, teu filho melhorou. E ele ficou tão curioso que ele falou: que horas que ele melhorou? Eles falaram: foi ontem, 1h da tarde. E foi exatamente a hora que Jesus, a muitas milhas de distância, disse: vai, o teu filho vive. A Bíblia diz que ele creu na palavra. Essa é a tese do Evangelho de João.
que nós como ainda não temos o toque de Jesus, precisamos acreditar na palavra, que a palavra ela é tão poderosa quanto o toque. Por isso ele seleciona milagres de Jesus apenas falando. E é esse evangelho que foi escrito para mim e para você, ele tem um destino específico. Ele foi escrito para mim e para você, foi por isso que ele manteve a vida de João. Foi por isso que Deus não permitiu que João morresse num caldeirão de azeite fervendo. Domiciano até tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Ele foi isolado numa colônia penal, numa ilha, vocês conhecem a história. Lá ele escreveu o Apocalipse. E acredita-se que ele tenha escrito o Apocalipse, o livro de João, o Evangelho, ainda depois do Apocalipse. Alguns acreditam que seja o último livro a ter sido escrito. Por quê? Porque foi para nos alcançar. Deus permitiu que João vivesse mais tempo para João servir de elo, para unir duas gerações, para unir uma geração que viu ele e unir uma geração que não viu. Ele seria esse elo, e por isso ele constrói o livro dele de forma totalmente diferente. Dos 4 evangelhos, os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos. Praticamente relatam a mesma coisa, mas o evangelho de João é um evangelho diferente. Eu acho que por isso que eu gosto do evangelho de João, porque eu gosto de ser diferente, né? Então, o evangelho de João ele é construído de forma totalmente diferente. Por quê? Porque ele tem um público específico, e esse público específico é você. Esse público específico sou eu. João, quando Deus colocou a visão para ele escrever esse evangelho, ele estava vendo pessoas há muitos e muitos anos à sua frente que precisariam entender essa mensagem, mesmo sem terem visto o mestre. E foi por isso que ele construiu o livro dele, e uma das coisas que ele fala bastante no seu livro é sobre a promessa da volta de Jesus. Ele quer deixar muito claro para essa geração aqui, para mim e para você, que Jesus ele vai voltar. E por isso ele usou, nesse texto que nós lemos aqui, 2 palavras especiais. 2 verbos especiais. E esses verbos não dá para você pegar o significado deles bem na raiz, se você não for no original. Então, eu fui no original nesse caso grego. A Bíblia foi escrita originalmente não em inglês, nem em português. O Novo Testamento foi escrito em grego, era uma língua popular na época, o grego koiné. E agora, nesse momento, ele separa 2 verbos para falar da volta de Jesus, que, no mínimo, esses 2 verbos têm que nos alertar de alguma coisa. Para mim, essa era a intenção de João ao alertar a segunda geração de cristãos, porque com o tempo passando, a gente pode começar a perder a esperança. Com o tempo passando, a gente pode começar a perder a fé, a gente pode começar a perder a confiança, e ele queria que isso não acontecesse com a gente. Ele gostaria que a nossa fé se mantivesse firme, e aí por isso ele coloca esses 2 verbos. Sabe quais são eles? Está lá no verso 2, no final do verso 2, começando o verso 3, diz assim: e quando eu for e preparar lugar. Qual é o primeiro verbo que diz aí logo depois? Virei, ou voltarei. Depois desse verbo tem o segundo, e diz assim: e vos levarei. Jesus está falando de 2 coisas distintas aqui. Número 1, qual é a primeira coisa que ele está dizendo? Eu voltarei. E quando João escreveu, o tempo verbal que João colocou isso aí, ele colocou em um tempo verbal que não aparece muitas vezes no Novo Testamento. Que tempo verbal é esse? A palavra original aí, se você gosta de palavra esquisita, palavra estranha, a palavra original aí é erkomai, virei. Essa palavra quer dizer aparecimento público. Por isso, não acredite num arrebatamento secreto, porque essa palavra quer dizer um aparecimento público. Segundo, essa promessa é feita com a maior segurança possível que o texto grego pode dar, porque ela foi colocada num tempo chamado presente futurístico. Na verdade, ela não foi colocada no futuro como está aí, virei. Ela foi colocada no original no presente futurístico. Sabe, esse presente futurístico ele só era usado pelo escritor grego
quando alguém queria denotar vividamente um estado ou ação que aconteceria no futuro, que não haveria dúvida, aconteceria, ninguém precisaria duvidar. Era como se eu fosse traduzir para português, eu diria assim: eis que cedo venho, eis que eu venho. Jesus estava dizendo que voltaria, e João escreveu para essa segunda geração de cristãos, usando um verbo para não deixar dúvidas. Será um aparecimento público, ele virá, vai nos libertar de uma vez por todas do pecado, para sempre. Nós não mais seremos escravos de vício, drogas, do pecado. E ele quis dar uma segurança de que, independente do tempo que passe, isso ia acontecer. Por isso ele coloca no futuro, no presente futurístico. Agora, e o verbo levar? É a segunda coisa que ele fala aqui. O verbo levar, ele poderia ter colocado no mesmo verbo para dizer: olha, eu vou levar todo mundo independente, mas ele não coloca esse verbo no futuro, no presente futurístico. O verbo levar está no futuro deliberativo. A palavra aqui é paralempsomai. É uma outra palavra estranha. É o levarei, que está aí na tua Bíblia em português. O paralempsomai está no futuro deliberativo. É diferente do presente futurístico. Em português, às vezes, traduz tudo como futuro, né? Mas em grego não. E o que o presente futurístico diz? Aliás, o futuro deliberativo diz: é um futuro usado para questões reais ou retóricas quando está presente alguma incerteza. Então, vejam bem, a certeza da volta de Jesus foi dada. Ele vai voltar, queira você ou não, queira eu ou não, ele vai voltar. Agora, se ele vai levar e quem ele vai levar, depende, há uma dependência. Depende se você vai aceitar, eu vou aceitar, se nós queremos ou não. Ele não vai levar ninguém na marra. Vai depender se nós vamos aceitar ir com ele ou não. Porque Deus também é um Deus de liberdade. Ele dá a liberdade para todas as pessoas, ninguém é obrigado. E ele só vai levar, porque somos seres livres, ele nos deu o livre-arbítrio, ele só levará aqueles que quiserem, aqueles que aceitarem. Por isso ele deixa uma incerteza e coloca no futuro deliberativo. Mas a promessa da volta de Jesus, não há nenhuma dúvida, ele voltará. Mas a pergunta que eu fiz no início continua: por que será que Jesus ainda não veio? Por que será que Jesus ainda não veio? Eu tenho uma pista. Eu acho que Jesus ainda não veio, porque uma ordem que ele deu antes de ir para o céu precisa ser cumprida. Que ordem é essa? Está lá em Mateus 28, 19. Essa ordem, resumindo, é o quê? Qual foi a ordem específica que ele deu? Na verdade, a ordem nem é ide. A palavra ide não está nem no imperativo aí. Ela foi traduzida no imperativo e tudo bem, não tem problema. Na verdade, a melhor tradução para a palavra é indo, porque ele queria dar uma ideia de continuidade. Mas a ordem aqui é discipular. Então, essa é a nossa grande comissão. E Mateus 24, 14, ligado a esse texto, um pouquinho antes, diz que o evangelho do reino será pregado para todo mundo, a testemunho de todas as nações, e então virá o quê? O fim. Então, uma pista que eu acredito que Jesus ainda não tenha vindo, é porque nós, como cristãos, ainda não conseguimos ao redor do mundo cumprir essa missão. A grande comissão. O dia que nós cumprirmos a grande comissão, Jesus volta. Aí sim não vai haver mais morte, dor, tristeza, pranto, nada. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Mas antes de tudo isso acontecer, antes de termos a libertação final, nós precisamos, como cristãos, cumprir um último detalhezinho. E esse detalhezinho sou eu e você que precisamos cumprir. Eu e você, ele colocou nas nossas mãos. Esse detalhezinho do discipulado, antes da volta dele, ele colocou em nossas mãos. Só que, amigos, eu vou ser sincero aqui com vocês, eu não quero dourar a pílula, não. Você já olhou ao redor do mundo e viu o tamanho
do nosso desafio? Você olha nos Estados Unidos, você vê o tamanho do desafio. Você olha no Brasil, você vê o tamanho do desafio. Olha no mundo. Eu acessei um site antes de subir aqui para pegar um número bem fresquinho. Esse site, se você quiser acessar depois, é Worldometers. São as medidas mundiais, em tempo real. Esse site me diz agora que a população mundial já passou de 7 bilhões e meio. Esse site me diz que só nesse ano 70 milhões de pessoas nasceram. E só nesse ano quase 30 milhões morreram. Sabe o que isso quer dizer? Que o crescimento da rede populacional só em 2017, nós estamos no meio do ano, só em 2017 nós já temos um crescimento de 41 milhões. E acredita-se que se a gente continuar nessa batida, nós vamos chegar a 8 bilhões fácil daqui a 4, 5 anos. E a nossa grande comissão é pregar o evangelho do reino para quem? Para todo mundo. A nossa grande comissão, essa é a nossa missão. E quando você olha ao redor do mundo o tamanho do nosso desafio, você vê, por exemplo, a janela 1040. Na janela 1040 nós temos 2/3 dessa população. 5 bilhões de pessoas. E ali aproximadamente, bem aproximado, 1% é cristão. Eu estou falando de cristão, não estou falando de adventista, nenhuma outra denominação, estou falando de cristianismo aqui. Olha o tamanho do desafio. Ali a obra ela cresce de forma muito vagarosa. Eu preguei em Nova York semana passada, eu encontrei 2 missionários que estão lá na janela 1040, por acaso são brasileiros, estavam passando as férias aqui, eu conversando um pouquinho com eles e falando, pastor, que dificuldade, porque para cá, a obra ela vai muito devagar, e não adianta você querer fazer grandes movimentos e grandes eventos, porque não vai surtir efeito. E eles me disseram, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, o que vai dar certo é a estratégia de Jesus. Qual é a estratégia de Jesus? Discipular. E o que envolve discipular? Discipular envolve você compartilhar a tua vida com outras pessoas. Nada mais, nada menos do que isso. Então, conversando com eles, olhando a nossa realidade ao redor do mundo, eu não acredito que são grandes eventos que vão fazer o mundo chegar a esse final por ocasião da pregação do Evangelho. Não é. Eu acredito que o reino de Deus, ele cresce a partir do menor nível. E sabe qual é o menor nível? Sou eu e você. Jesus, ele falou muito sobre semente, semeador, sobre semeadura, sobre colheita, sobre mostarda, grão de mostarda. Se você ler Marcos 4, você vai ver que Jesus falou muito sobre isso. São as parábolas orgânicas. E ele diz que o reino de Deus, ele cresce, ele se desenvolve a partir da parte menor da semente. Nós somos essa semente. E o reino de Deus só vai começar a germinar e crescer quando eu e você começarmos a espalhar o amor de Deus pelo mundo. E eu fico feliz porque eu vi aqui, pastor Davi, a missão e a visão de vocês. E a missão diz apresentar o evangelho eterno do amor e graça para todos. Parte da visão diz ser reconhecida como a igreja que emprega o amor de Deus. Essa é a nossa missão. Eu estou mais convicto do que tudo. Se você me perguntar qual é a minha missão como a menor unidade do reino de Deus, a menor estrutura do reino de Deus, qual é a minha missão? Para mim a tua missão é amar alguém. Para mim essa é a missão. É a única coisa que vai nos diferenciar de qualquer outra religião. Há 2 anos atrás eu concluí um curso no La Sierra, lá na Califórnia, uma das nossas universidades na Califórnia, ali próximo a Los Angeles, uma cidade chamada Riverside. E eles me convidaram no final, na formatura, para poder pregar para um grupo de pessoas ao redor do mundo que foram para ali estudar e tudo, e falaram, pastor, você pode pregar para eles? Eu falei, tá bom, eu aceito o desafio. Ali nós tínhamos pessoas de várias religiões. Eu não estou falando de denominações, eu estou falando de religiões. Tínhamos budistas, muçulmanos, hindus, tínhamos de várias religiões. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que eu vou pregar para alcançar esse povo todo?
Sabe o que eu preguei? Exatamente o que a missão de vocês diz aqui. Eu preguei sobre o amor e a graça de Jesus. E o mais interessante que eu fiquei feliz, um jovem muçulmano me procurou no final do sermão. E ele falou: pastor, a tua mensagem me alcançou e eu hoje aceito a mensagem do cristianismo. Amigos, o amor, ele pode alcançar as pessoas em qualquer situação. Essa é uma linguagem universal. Ela vai em qualquer cultura. Mas você só pode fazer isso se você se propuser a se envolver pessoalmente com alguém, a amar alguém. Então, por isso eu queria desafiar essa igreja. Me permita, pastor, desafiar essa igreja. Eu vim aqui para trazer um desafio para você. A pergunta do início, ela continua até agora. Por que será que Jesus ainda não veio? Jesus ainda não veio porque esse evangelho precisa ser pregado. Que evangelho é esse? É o amor de Deus. Resumindo numa palavra, é o amor de Deus. E nós, como cristãos, precisamos viver tão profundamente esse amor, ao ponto de transmitirmos pessoalmente para alguém esse amor, trazermos alguém para a nossa vida. Discipular quer dizer você passar a vida de Cristo que há em você para outra vida. É transmitir o amor de Deus, é amar alguém incondicionalmente. Eu não estou falando aqui de você fazer proselitismo, ficar defendendo placa de igreja, nada. É você defender o amor de Cristo que reina e repousa em você e na tua vida. Quando nós cristãos começarmos a fazer isso, nós vamos ouvir mais o que eu ouvi daquele jovem há 2 anos atrás na nossa universidade na Califórnia. Ele olhou, eu preguei só do amor de Deus, da graça de Deus, de como ela nos alcança, de como ela nos dá chance. E no final ele me procurou e falou: amigo, essa mensagem me alcançou e eu aceito o cristianismo hoje. Você sabe o que é isso? Conversando com esse casal, ele me disse uma coisa que eu fiquei triste. Eles me disseram, os dois. Eles falaram assim: pastor, uma das maiores dificuldades nossas para pregar o evangelho na janela 1040, onde eles estão, não vou dizer por uma questão de segurança dele, a cidade que eles estão, é quando nós chegamos e nos apresentamos como cristãos. Você já parou para pensar? E eu falei: como assim? Ele falou: pastor, eles têm uma visão, alguns, nessa região que eles estão, não estou falando que é toda a janela 1040, mas nessa região que eles estão, eles têm uma ideia de que os cristãos são infiéis. Mas infiéis a quê? A própria Bíblia. A própria mensagem de Jesus. Essa é a visão que eles têm do Ocidente. E aí, como é que vocês fazem? Eu perguntei para eles. Falou: pastor, nesse caso, nessa cidade que a gente está, a gente tem que se apresentar como adventista do 7º dia. E é melhor. Falei: sério? Ele falou: é melhor. Não tem preconceito, não tem nada e tudo. Então eu fico pensando, nós como cristãos, não podemos de maneira nenhuma permitir que o meu estilo de vida possa prejudicar o nome do meu Salvador, que, como nós cantamos no início, vai vir marchando para nos buscar, vitorioso. Em algum momento da história, ele virá marchando para nos buscar. E falta só acontecer uma geração se levantar, eu e você, a gente se levantar e começar a amar as pessoas que estão ao nosso redor. Aliás, na última reunião que Jesus teve com os discípulos aqui nessa terra, ele deu essa ordem. No próprio Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35, ele deu essa ordem. Ele falou assim: novo mandamento vos dou. Mas que mandamento é esse? Os discípulos querendo respeitar o mandamento. Qual é o mandamento que é esse? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento. E aí no capítulo 14, verso 15, ele diz assim: se vocês me amam, vocês vão guardar meus mandamentos. Que mandamento é esse que ele está falando ali? Ele está falando dos 10 mandamentos? Também. Mas ele está falando do mandamento também. O significado imediato é o mandamento que ele acabou de dizer, que é o mandamento do amor. Olha, vocês precisam amar, mas amar como vocês mesmos, não. Ele deu uma nova medida de amor ali. Vocês têm que amar como eu amei. E como que Jesus amou? É só ir no verso 1
do mesmo capítulo, ele diz assim: Jesus amou os seus que estavam no mundo, mas os amou até o fim. Jesus ama até as últimas consequências. Essa é a nossa missão. É isso que é o discipulado. É eu transmitir o amor de Cristo que há em mim para as pessoas que estão ao meu redor. E isso, amigo, não tem cultura que segura. Para isso não tem língua que possa segurar a linguagem do amor. Basta que eu esteja disposto a abrir a minha casa. Basta que eu esteja disposto a me sacrificar um pouco, a ir visitar alguém. Basta que eu esteja disposto a ajudar alguém. Basta que eu esteja disposto a não virar o rosto quando alguém está precisando de ajuda. Eu sei que nós vivemos num mundo difícil. Eu sei que a tecnologia, ela é boa por um lado, mas por outro lado ela atrapalhou o nosso mundo. Ela acelerou, ela nos afasta. Eu sei que a tecnologia ela é muito boa, mas ela acelerou o nosso mundo ao ponto de que hoje a gente nem para mais para ouvir às vezes uns aos outros. A gente não para às vezes mais para se relacionar. Às vezes a tecnologia ela é tão boa para aproximar os que estão distantes e afastar os que estão perto. Augusto Cury, alguns já ouviram falar dele aqui, ele é um grande cientista e escritor de livros cristão no Brasil. Eu conheci já tive a oportunidade de conversar com ele, e ele diz em um dos seus livros que o ser humano abriu a caixa de Pandora ao acelerar o pensamento. Nós estamos com o pensamento acelerado, ninguém mais tem paciência para nada, ninguém mais tem tempo para nada. Eu estou falando aqui, você deve estar pensando aí, mas pastor, como que eu vou amar alguém? Porque para amar precisa de quê? Tempo. Como que eu vou amar alguém se eu não estou tendo tempo de amar nem a minha família? Alguém já me disse isso uma vez. Eu pregando numa igreja, alguém falou assim: pastor, o senhor está falando aí é muito bonito, mas eu não tenho tempo nem de amar a minha família. Amigos, o dia continua tendo 24 horas. Em 1900 ele tinha 24 horas, em 2000 ele tinha 24 horas, e em 2017 ele continua tendo 24 horas. Nós precisamos, como cristãos, erguer a bandeira ensanguentada do nosso Salvador, alcançar as pessoas que estão ao nosso redor com esse amor, porque senão, o que vai ser de nós? Um único sinal que falta para Jesus voltar é isso. E se nós não nos propusermos a discipular as pessoas que estão ao nosso redor, apenas transferindo a nossa vida para elas, eu não sei o que será dessa geração de cristãos. Eu queria fazer ainda um último convite para você antes de orar. Me permita. Isso que eu estou falando para vocês aqui tem me incomodado muito. Sabe por quê? Eu sou pastor dessa igreja. Eu sou presidente de um campo. Eu lidero muitos pastores. Eu treino pastores. Eu oriento pastores, faço planejamento com eles. Dirijo uma igreja, já disse mais ou menos o tamanho da igreja no estado aqui para vocês, mas eu fiquei pensando, pessoalmente, o que eu estou fazendo? Sabe o que eu estou fazendo? Vou abrir meu coração aqui para vocês. Nada. Nada. E sabe qual é o meu maior medo? É acontecer comigo o que aconteceu com os construtores da arca no passado. Você imagina Noé pregando 120 anos, ele precisou de muita mão de obra, e ali foram muitos construtores que ouviram a mensagem, 120 anos, ajudaram a construir um sonho, eles ajudaram a construir um sonho, mas quando esse sonho estava pronto, que chegou o grande dia de entrar na arca e esperar com fé lá dentro alguns dias, até que o primeiro pingo caísse, eles não entraram. E eu fico pensando, e falei com a minha família algumas semanas atrás, é possível que eu esteja aqui dentro e me perca. É possível que eu seja um líder da igreja e me perca. É possível que eu me torne um construtor da arca se eu não me envolver pessoalmente na salvação de alguém. Se eu não começar a amar as pessoas. Eu fico pensando, eu treino tanto, prego tanto sobre isso, mas o que eu estou fazendo? Por isso eu tomei uma decisão com a minha família algumas semanas atrás. Fazendo o culto no sábado com meus filhos, eu fiz um convite para eles. Falei, que tal se nós
escolhêssemos, orássemos a Deus, para Ele colocar uma família ou alguém no nosso caminho, para que a gente pudesse amar essas pessoas. O que vocês acham? E eles aceitaram o desafio. E por incrível que pareça, cuidado com o que você ora. Cuidado, porque é capaz de Deus, Ele realizar. E eu comecei a orar por isso, porque isso está me incomodando. Sabe aquele incômodo santo? Que você, gente, mas eu prego, eu falo, mas e eu não estou fazendo nada? Eu não estou me envolvendo pessoalmente com ninguém. Eu não estou influenciando ninguém para o reino de Deus, com o amor do meu mestre. Qual é o testemunho que eu estou dando para os meus vizinhos? Isso me incomoda muito. E nós tomamos essa decisão em casa. Eu falei, continuei orando, e esses dias alguém falou comigo, Fábio, eu estava cuidando de uma família que eles estavam conhecendo como é que é o cristianismo, a Deus, a igreja, só que eles mudaram e perderam contato, nunca mais foram, eu preciso de alguém para adotá-los. Você não queria adotar, não? E aí eu fiquei pensando, né? Porque no que eu penso? Eu falo, gente, minha vida é corrida, minha agenda é louca, eu às vezes não tenho tempo para nada, passa semana e entra semana, eu tenho medo de me comprometer e não conseguir cumprir. Mas eu falei, não, se eu orei, eu entendo que Deus está mandando essa família aqui, e eu vou amar essa família. É uma mãe, eu já procurei saber, é uma mãe solteira, o pai abandonou, e a minha família, eu e a minha família, nós vamos adotar essa família, para amar essa família. Porque sabe o que vai acontecer? O amor, ele viraliza. O amor é para viralizar. Quando nós amarmos essa família, é possível que ela vai fazer isso com outra. E com outra. Porque o amor, ele é contagiante. Ele viraliza. E é a partir dessa unidade de estrutura menor que o reino de Deus precisa viralizar e nós alcançarmos 8 bilhões de pessoas. Só assim nós vamos conseguir alcançar. Com grandes eventos e... não vai. Mas na menor unidade nós vamos. Por isso eu fiquei feliz também, pastor, quando vi que vocês têm unidade de pequenos grupos aqui. Porque são em pequenas comunidades que a gente consegue amar as pessoas. Então por isso eu queria fazer um desafio para você e queria pedir a tua permissão para orar. Eu não vou orar sem a tua permissão. Pode ter certeza disso. Mas eu creio que Deus me trouxe aqui hoje. E eu creio que essa mensagem, ela é dos céus. Eu creio que é uma mensagem bíblica. E eu creio que nós precisamos fazer isso urgentemente. Espalharmos, viralizarmos o amor do nosso mestre. Não é só pregar. Jesus morreu por você na cruz. Isso é fácil de falar. É você pregar com a tua vida. É com a tua vida. É se sacrificar por alguém. Porque dói. Às vezes a gente está num momento, numa zona de conforto tão grande. Não. Eu vou pedir a tua permissão para pedir a Deus para te tirar dessa zona de conforto. Em que aspecto, pastor? Peraí, que eu já estou desconfortável aqui. Em que aspecto? Para que eu vou orar, para que Deus coloque alguém na tua vida. Para quê? Pode ser que eu estou falando para alguém solteiro aqui, né? Vou colocar alguém na minha vida para eu casar? Pode ser que seja também. Né? Pode ser que eu estou falando para alguém aqui que está precisando de uma oração forte, poderosa, na cabeça, para encontrar alguém aí. Tudo bem, eu oro no final. Mas eu vou orar especialmente para Deus colocar alguém na tua vida para você amar essa pessoa. Para você discipular. Fazer por essa pessoa o que Jesus faria. Porque eu sei que se nós começarmos a fazer isso aqui, e outras começarem também, isso vai viralizar, é um crescimento progressivo, é uma multiplicação que a gente não consegue imaginar o poder, e só assim a gente vai conseguir cumprir a grande comissão. Porque quando eu olho para a grande comissão, 8 bilhões de pessoas, adventistas, por exemplo, nós somos 20 milhões, como que nós vamos alcançar esse mundo todo? É inconcebível, sim. É inconcebível se nós usarmos estratégias humanas.
mas é totalmente possível se nós usarmos a estratégia divina. E a estratégia divina é no quê? No 1 a 1. Vamos viralizar o amor de Deus. Vamos ser amigos das pessoas, amigos verdadeiros. As pessoas estão com falta de amigos verdadeiros. Nós somos a igreja de Deus. A igreja não são só as paredes. A igreja somos nós. Por isso, ser igreja é ser amigo. Nós precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós fizermos isso, esse amor viralizar, eu creio que Jesus estará às portas de voltar. Por isso eu queria fazer um convite para você agora em uma oração final. Quantos gostariam que eu orasse nesse momento? Presta atenção. Que eu orasse nesse momento. Você que está em casa nos assistindo agora, você também pode tomar essa decisão. Você que de repente está num hospital, num leito aí de dor, não sei, você que está andando, você que está com o smartphone na mão, num transporte público, sei lá, onde quer que você esteja, você também pode tomar essa decisão. Jesus nos chamou como cristãos para amarmos as pessoas. Eu creio que essa é a nossa missão. Mas nós estamos tão individualistas hoje. A tecnologia nos tornou tão, nos separou tanto uns dos outros, umas culturas mais do que outras. Não pense que isso é só aqui não, no Brasil isso já chegou também, em outros lugares do mundo aí que a gente vai. Mas amigos, se nós não tomarmos essa decisão, 1 a 1, eu não sei o que vai ser do futuro dessa geração. Por isso eu queria te perguntar, quantos que estão aqui, ou nos assistindo, gostariam de permitir que eu orasse agora? E você talvez comece a orar nesse sentido e fala, Senhor, eu preciso amar alguém. Eu preciso compartilhar o teu amor com alguém. É isso. Essa é a minha missão. Essa é a nossa missão. Eu preciso fazer isso. E eu queria que o Senhor colocasse esse alguém na minha vida, no meu caminho, na minha frente. Quantos gostariam de dizer isso para Deus nessa manhã? Posso pedir que você deixe a tua mão erguida e eu vou orar por você agora? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a maior parte dos teus filhos aqui levantaram a mão, porque entendem que precisam fazer alguma coisa com a vida que o Senhor nos deu. Deus eterno, nós precisamos compartilhar o amor de Cristo, o amor do teu Filho, com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor coloque alguém no nosso caminho. Alguém que esteja precisando, Senhor. Pode ser que seja um amigo nosso, pode ser que seja um vizinho, um colega de trabalho. Eu não sei, o Senhor conhece o nosso levantar até a hora que a gente vai deitar. Por isso a gente ergue as nossas mãos agora bem alto, Pai, para te pedir que o Senhor possa colocar alguém para que a gente se envolva pessoalmente com essa pessoa, transmitindo o teu amor que está em nós para ela, Senhor. Por favor, nós não queremos ser uma comunidade voltada para nós mesmos. Nossa missão e os nossos valores, a nossa visão está no boletim. E ela diz que nós devemos compartilhar o amor e a graça de Jesus com o maior número de pessoas possível, ó Deus. Isso só será feito de forma efetiva se nós, de alguma maneira, nos envolvermos pessoalmente com alguém. Por isso nós te pedimos por alguém, Senhor. Que o teu Espírito encontre alguém, ache essa pessoa e coloque essa pessoa no nosso caminho para que a gente possa amar essa pessoa e compartilhar o teu amor com ela. Nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, para que em breve esse evangelho do reino seja conhecido de todas as pessoas e o Senhor volte para nos buscar. Aquele dia em que teremos a liberdade eterna, Senhor. Aquele dia em que não mais haverá a morte, dor, vícios, tristezas, separações, angústias, nada. Aquele dia em que moraremos com o Senhor para sempre nas mansões celestiais.
Deus eterno, nos ajude como teus filhos, seus seguidores, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. E o capítulo termina com o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Fiquemos de pé.